Tito, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 11 ao 15. Tito, capítulo 2, de 11 a 15. O Senhor me deu essa mensagem na última quarta-feira, enquanto ouvia a leitura da sua palavra. Tito 2, de 11 a 15. Leiamos todos numa só voz. Assim diz a palavra do Senhor. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Oremos. Pai, dá glória ao teu nome nessa manhã. Foi lida a tua palavra, ó Senhor, e a ti te apraz falar com o teu povo por causa da obra de Jesus, por meio da tua palavra. Esse que prega nada é, senão somente um miserável pecador, redimido pela superabundante graça de Jesus. Mas os que ouvem também, ó Deus, são pecadores lavados pelo sangue do Cordeiro. Abençoa os que aqui estão, os que nos escutam pelo vídeo, que nessa manhã nós tenhamos um encontro com o Senhor e com a tua graça. Ó Deus, que saiamos daqui não só com a alma refestelada, ó Deus, mas que saiamos daqui com as costas livres de peso e com o coração cheio de paz, porque fomos salvos pela graça mediante a fé. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Nossos adolescentes que dormiram a noite aqui no Acampa Dentro, que Deus vos conserve com os olhos abertos. Se um dormir do seu lado, pode dar um beliscão e falar, acorda. Deus está falando na pregação. Tá bom? Né? Viemos para o Acampa Dentro, então vamos estar prontos para ouvir a palavra. Irmãos, um dos hinos que eu mais gosto, infelizmente, não está no nosso hinário. O hino diz mais ou menos assim, na tradução que eu conheço: sublime graça do Senhor, que ao infeliz salvou. Fui cego, mas hoje eu vejo, perdido, e ele me achou. Esse hino é maravilhoso, foi escrito por John Newton. John Newton foi um menino inglês do século XVIII que perdeu sua mãe quando pequeno. Seu pai era um mercador de escravos e ele, tendo brigado com seu pai já na adolescência, se tornou um mercador de escravos. Ele trabalhava em barcos que traziam escravos da África para a Inglaterra. E ele mesmo foi escravo de uma mulher no Egito que o tratava pior do que os próprios escravos africanos. E ele então cresceu e se tornou um homem promíscuo, um homem vendido a toda sorte de pecado, um homem vendido a toda maldade. Mas no meio de uma grande tempestade no mar, o Senhor mostrou a ele o quanto ele era pecador. E ele então reconheceu a sua maldade, e o Espírito Santo abriu seus olhos, e ele creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e pela graça de Deus foi perdoado de todos os seus pecados. Aos 39 anos de idade, ele foi ordenado pastor na Inglaterra, foi um santo homem de Deus, foi um dos homens que Deus usou para usar William Wilberforce. William Wilberforce foi um congressista inglês que foi um dos patronos internacionais na luta contra a escravidão dos africanos. Durante mais de 30 anos, Wilberforce levou esse assunto ao parlamento inglês, até que quando ele já estava velho, prestes a morrer, a abolição da escravatura se deu por meio da Inglaterra, que começou a pressionar todas as nações, inclusive o Brasil, para que os escravos fossem libertos e não houvesse mais escravidão na era moderna. Deus usou John Newton, e ele escreveu essa canção maravilhosa,
com uma melodia que talvez relembre os cantos dos negros africanos. Ele disse que era infeliz, que era cego, mas o Senhor abriu seus olhos, que o Senhor o achou e o Senhor o perdoou de todos os seus pecados. O texto ora lido nessa manhã fala da graça. A graça, amados irmãos, é o favor imerecido. A graça é o veículo da glória de Deus. A graça é o atributo de Deus por meio do qual Ele nos dá o que nós não merecemos, nos dá as suas mais ricas bênçãos, nos dá o seu maravilhoso amor, nos dá o perdão de pecados e a salvação em Cristo Jesus, dá o próprio Salvador em nosso lugar e o dá a nós, para que nós sejamos dele e ele seja nosso durante todos os dias da nossa vida e na eternidade. Louvado seja Deus por sua graça, porque se fomos salvos, foi pela graça perdoadora de Deus, que nos deu o perdão, que nos deu a salvação, que nos deu Cristo Jesus. E Paulo escreve isso, irmãos, numa carta enviada a Tito. Tito era um filho na fé de Paulo. Paulo deixou em Creta para ordenar a vida das igrejas, para ordenar presbíteros, e o propósito da carta era motivar a Tito para que ele fosse usado para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, para despertar o povo para o pleno conhecimento da verdade, que é a palavra e o próprio Senhor Jesus, e para que eles de fato esperassem a vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Esses são os objetivos dessa carta. E no início do capítulo 2, Paulo diz a Tito que ele tem que ensinar o que convém a sã doutrina. E ele começa a dizer então como deve ser a conduta dos homens idosos na igreja, a conduta das mulheres idosas, como essas devem ensinar as mais jovens, como deve ser a conduta dos homens mais jovens, dos jovens e adolescentes, como deve ser a boa conduta de um próprio pastor, e até daqueles membros da igreja que eram escravos de outras pessoas, como eles deveriam servir para revelar a glória de Deus e ornar a boa doutrina do Evangelho. E aí então Paulo dá a explicação do versículo 11 ao 14, por que eles deveriam viver assim. Ele diz, porquanto a graça de Deus se manifestou. Essa expressão manifestou no grego, amados irmãos, da ideia de uma manifestação gloriosa, uma manifestação superior. Você imagina que no dia final Cristo virá em glória. Então o texto, quando fala da manifestação da graça de Deus, está falando que a graça veio para mostrar-se, que a graça não veio para ficar escondida, que a graça, amados irmãos, não é uma graça da qual você deve envergonhar-se, mas a graça de Deus é revelada, é graça demonstrada, é graça exibida, amados irmãos. Ela foi feita para ser mostrada. E aqui então, o Senhor nos revela nessa manhã a manifestação da graça de Deus. E o meu sincero desejo é que ao ouvir essa mensagem, que a graça de Deus se manifeste hoje na tua vida, no teu coração, na tua família, trazendo perdão, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo vida eterna, trazendo reconciliação com Deus, enquanto você ouve a palavra do Senhor. E talvez você se pergunte, pastor, como a graça de Deus se manifesta? Em primeiro lugar, ela se manifesta salvadora. Como a graça de Deus se manifesta? Ela se manifesta salvadora. Versículo de número 11. Vamos ler todos juntos o que diz a palavra de Deus? Todos comigo, 1, 2, 3. Porquanto se manifestou... Aham! Achei, reverendo! Está comprovado o universalismo. Todos serão salvos. Será que é isso que o texto está dizendo? Porquanto a graça se manifestou salvadora a todos os homens? É claro que não, irmão. Se você não quer ser um analfabeto bíblico, você precisa entender que a Bíblia deve ser interpretada no seu contexto. Texto fora de contexto é pretexto. Quem são todos os homens? São essas classes de pessoas às quais o apóstolo está se referindo. Se você olhar comigo no versículo 2, ele diz assim, presta atenção, olha aí. Quanto aos homens idosos, vai dizer, não sejam temperantes, ou seja, não sejam cheios da cachaça, e vai dizer muita coisa a mais. Depois do 3, quanto às mulheres idosas. Depois do 4 diz, a fim de instruírem as jovens casadas, amarem seus maridos e filhos. Depois do versículo 6,
quanto aos moços. Depois ele fala do próprio pastor: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Depois, amados irmãos, ele diz no versículo 9: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. Então Paulo, quando diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ele está dizendo que essa graça não é bairrista, que essa graça não é classista, ele está dizendo que essa graça não é partidarista, essa graça não é exclusivista. Essa graça, amados irmãos, alcança todo tipo de pessoas, é isso que o texto está dizendo. Alcança homens idosos e mulheres idosas, alcança mulheres jovens, seus maridos, seus filhos, alcança homens jovens, adolescentes. Essa graça alcança até os pastores, irmãos. Essa graça alcança até os cristãos que vivem debaixo de opressão e de dificuldade. Paulo está dizendo, amados irmãos, que a graça alcança todo tipo de gente. Não significa que todos serão salvos, porque nós sabemos que esse não é o ensino bíblico. Significa que todo tipo de gente pode ser salvo. O africano pode ser salvo, o europeu pode ser salvo, o asiático pode ser salvo, o americano pode ser salvo. O velho pode ser salvo, o novo pode ser salvo, o adolescente pode ser salvo. O marido, a esposa, os filhos, o jovem, os pastores, todos que creem em Cristo Jesus podem receber de graça a salvação. É por isso que você nunca deve sonegar o evangelho a ninguém, porque você não sabe quem o Espírito Santo quer converter. Então é por isso que você tem que falar do amor de Deus e de todo aquele que crê que Jesus morreu na cruz em seu lugar para pagar os seus pecados, será salvo, para todo tipo de pessoa que passar na sua frente. Porque, amados irmãos, ninguém está imune por si mesmo à graça de Deus. Quando o Espírito Santo aplica o evangelho ao coração, ninguém pode resisti-lo. E é por isso então que nós podemos pregar o evangelho a todas as pessoas. Talvez chegue à igreja alguém que você diga: esse nunca serve para ser um crente, com aparência que não agrada a você, e de repente aquela pessoa vem à igreja, escuta a mensagem do Senhor e Deus a converte e a vida dela é transformada. Eu me lembro quando eu era um jovem adolescente na igreja, tinha um colega meu da minha rua, que ele era conhecido como o cara que pegava todas. Ele não era crente, ele ainda fumava uma droga. E eu me lembro quando ele chegou na igreja, eu falei: o que esse cara de pau está vindo fazer aqui? Está querendo assediar as meninas da nossa igreja, vou ficar de olho nele. E de repente ele foi para a igreja batista, e Deus o converteu lá, e a vida daquele moço mudou, e ele se casou, e ele está no Senhor. Não existe coração tão duro que Jesus não possa quebrantá-lo. Não existe pecador tão perdido que Jesus não possa resgatá-lo. Não existe pecador tão distante que Jesus não possa ir buscá-lo. A graça de Deus é que traz o evangelho para o nosso coração e faz com que a salvação se manifeste em nossa vida. Irmãos, quando eu cheguei a Brasília, já vai cumprir aí, nós estamos em 2020, há 12 anos atrás, Deus converteu subitamente duas pessoas. Deus converteu um homem que vivia numa depressão terrível, que tinha sido um oficial militar, que vivia num momento terrível da sua vida, envolvido muitas vezes com bebedices, com drogas, num momento muito triste, a família sofrendo muito, e de repente, no segundo culto que nós estamos ali, um presbítero convida aquele moço e ele é convertido poderosamente ao Senhor. Eu vi a transformação na vida daquele homem. A vida dele mudou, ele levou a mulher, levou as filhas, levou os netos, levava os seus irmãos que moravam 100 quilômetros de distância. Nós viemos para a Conferência Fiel naquele ano, ele foi o primeiro a se inscrever, ele tinha fome da palavra. Depois ele entrou no ministério da igreja que cuidava das famílias de pessoas que eram dependentes químicos, e ele passou a ser uma grande bênção, se tornou um diácono poderoso, um resgatador de vidas, tudo porque ele ouviu que Cristo o amou, que pagou sua dívida na cruz, e que se ele se arrependesse dos seus pecados, ele seria salvo. Uma outra moça que no mesmo mês veio a Cristo, era uma moça dada ao budismo, cheia de introspecção pessoal. Você olhava para ela, via triste, e de repente no acampamento dos jovens, Cristo brilhou em sua glória, aquela moça foi convertida, Deus me deu a bênção de casá-la, batizar seus 2 filhos, e hoje sua família está aos pés da cruz. O evangelho salva, o evangelho transforma. Se você quer ver seus amigos transformados,
Se você quer ver seus colegas de trabalho recebendo a bênção da salvação, se você quer ver sua família cheia de alegria, diga a eles que só há um caminho, só uma verdade, só há uma vida, seu nome é Jesus. Ele morreu na cruz para nos salvar, Ele ressuscitou, todo aquele que nele crê é salvo, é justificado, é perdoado, é reconciliado com Deus, é adotado pelo Pai, é transformado por Jesus. A graça de Deus é salvadora. Se você está aqui nessa manhã e não tem certeza de que se morre hoje, vai para o céu ou vai para o inferno, eu quero lhe dizer que se você se arrepende dos teus pecados hoje e crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que nunca ninguém te amou como Ele, que Ele pagou os seus pecados na cruz, e se você pede a Ele: Senhor, me perdoa por viver longe de Ti, eu creio que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador pessoal, vem morar no meu coração. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque hoje o nome do Senhor, que Ele te visite com salvação, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Que a graça de Deus se manifeste em tua vida, em tua casa e no teu coração. Mas talvez você me pergunte: pastor, como a graça se manifesta? A graça se manifesta salvadora, mas a graça se manifesta professora. A graça se manifesta salvadora, mas a graça se manifesta professora. Com respeito à salvação, ele fala do passado. A graça se manifestou, é algo específico. Mas agora ele vai falar como ela se manifesta no presente. No passado da nossa vida ela é salvadora, mas ela é graça professora. Vamos dar uma olhada, amados irmãos, no versículo de número 12 e no versículo, somente o versículo 12. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Eu começo e você continua. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vocês... A graça é professora. Talvez você tenha tido uma professora que se chama Graça. Eu não estou falando dela não, tá bom? Eu estou falando da graça de Deus. O texto diz que ela nos educa. A palavra usada para educar aí é de onde vem a nossa palavra pedagogo no português. Alguém que treinava, que ensinava, que disciplinava, mas que cuidava da criança de maneira próxima. Ali ensinando, dirigindo o caminho, corrigindo. A graça é a sua pedagoga. A graça é a sua professora particular. É a sua professora de reforço de tempo integral. A graça de Deus. Pastor, como é que a graça é professora? O que ela faz? Ela nos ensina num aspecto negativo e num aspecto positivo. No aspecto negativo, o texto diz: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. A graça educa você. E a palavra é forte, mas é para que você rejeite, renegue a impiedade. Impiedade é uma vida de incredulidade, uma vida de infidelidade ao Senhor. Ímpio é aquele que não confia em Deus e que se guia por sua própria prudência e por sua própria sabedoria. Mas ela não ensina você a rejeitar somente a impiedade, ela ensina você a rejeitar as paixões mundanas. E a palavra usada no grego aqui para paixão, amado irmão, é de onde vem a palavra lascívia. Isso significa prostituição, isso significa adultério, significa aquele olho que cobiça todas as pessoas que passam diante de você, significa escravidão à pornografia na internet, meu amado amigo e irmão. A graça te ensina a fugir disso, ela te mostra que Jesus te libertou, ela te educa para que, renegadas a impiedade e as paixões lascivas, os pecados que vêm da nossa carne e da nossa sexualidade, que ofendem a Deus e ofendem ao próximo. Nossa professora Graça, louvado seja Deus por essa professora, Senhor, nos ensina a renegar esse tipo de coisa. Mas ela também nos dá um ensinamento positivo. Ela diz que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século. Não é só no século 21, não. É onde Deus nos colocou neste tempo, de maneira sensata. A ideia de sensatez aqui é equilibrado. Então, ou seja, o crente não vive embriagado, não vive ébrio, ele vive sóbrio, de maneira sensata, justa,
ou seja, obedecendo a palavra para a glória de Deus, e piedosa, ou seja, tendo uma vida de oração, tendo uma vida de estudo da palavra, tendo uma vida que canta os cânticos ao Senhor, tendo uma vida que glorifica a Deus e ama a intimidade de Deus. Você só aprende a vencer o pecado e abandoná-lo em sua vida e viver uma vida equilibrada, sem dominar-se pelo ego, pela embriaguez, por todo tipo de pecado, uma vida justa de obediência e uma vida de piedade, cheia do Espírito Santo, cheia de oração, cheia da palavra, cheia de exultação em Deus. Você só aprende isso porque a graça de Deus te lembra o Evangelho todos os dias. Te lembra que você por si mesmo é pecador e não pode agradar a Deus. Te lembra que alguém do tamanho de Deus tinha que morrer por você. Te lembra que Jesus ressuscitou. Te lembra que ninguém nunca te amou como Ele. Então quando você ouve desse amor maravilhoso, já não faz sentido viver impiamente ou apaixonado pelo mundo, mas agora você sabe que é amado. Cristo morreu por você. Então agora você vive de uma vida equilibrada, porque você o glorifica. Você quer ser justo, porque você quer honrá-lo. Você quer piedade, porque você precisa ter comunhão com Jesus. A graça nos educa no presente. A graça nos lembra o Evangelho todos os dias e nos mostra que sem o Evangelho nós não podemos crescer espiritualmente. Nós não podemos viver uma vida piedosa. A graça é professora, irmãos. Que a graça de Deus enche a nossa vida. Que ela nos ensine a cada dia a abandonar uma vida de pecado e crescer espiritualmente numa vida de fidelidade, equilíbrio, bom testemunho, comunhão íntima com o Senhor, para que sejamos cheios de Deus, vazios de nós e cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Certa feita, irmãos, eu fui convidado fora do Brasil a pregar numa organização de uma igreja. E eu estava no carro com um oficial daquela igreja e com o seu pastor. E aquele oficial andava muito influenciado pela última psicologia do momento. Já faz muito tempo que isso aconteceu, tem mais de 15 anos. E ele discursava no carro sobre por que você nunca deve dizer não para o seu filho. E ele estava dominado pela sua própria ideia. Reverendos, os senhores nunca podem dizer não para os seus filhos, porque senão eles vão se tornar pessoas negativistas, e não sei o que das contas, e eu assim, coçando minha cabeça, oh meu Deus, até quando eu vou ter que ouvir essa lorota, e ele falando aquela história lá, e o pastor dele por fim não aguentou mais, falou, então meu irmão, rasga da sua Bíblia, Êxodo capítulo 20, porque lá Deus diz, não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Se Deus diz esse monte de não, como é que eu não vou dizer não? Não tem jeito de educar sem dizer não. Mas quando a gente está dizendo não, a gente está dizendo sim para Deus. Está dizendo que a gente vai viver para a glória de Deus. Está dizendo que nós morremos para nós e vivemos para Jesus. Nós não precisamos de justiça própria. Eu gosto muito de Paulo em Gálatas 2, 19 e 20, quando diz, porque eu, mediante a lei, morri para a própria lei, a fim de viver para Deus, eu estou crucificado com Cristo. Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Morra para você. Peça a Deus, Senhor, me ajude a crucificar o meu velho homem. Que Jesus viva em mim. Que a minha vida seja plena de alegria, de amor e de paz. Porque o Senhor habita no meu coração e me enche da sua presença. Louvado seja Deus por sua graça. Porque ela transforma a nossa vida. Nos ensina a morrer para nós e a viver para Cristo Jesus. Que a graça de Deus inunde a sua vida, o seu coração e a sua família, em nome de Jesus. Mas talvez você me pergunte, pastor, como a graça de Deus pode se manifestar na minha vida? A graça se manifesta salvadora. A graça se manifesta professora. Mas a graça se manifesta esperançosa. Como a graça de Deus se manifesta na tua vida, ela se manifesta esperançosa. Nós vamos ler, queridos irmãos e irmãs, agora o versículo de número 13. Leiamos todos juntos. Aguardando a bendita esperança
e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, eu tenho visto muitas pessoas decepcionadas nesses dias. Aqui na nossa igreja, o meu coração tem ficado apertado. Alguns irmãos foram assaltados literalmente, foram objeto de assaltos, outros de roubos nesses dias. Há tanta desordem na cidade, no país, e pessoas sendo assoladas com a sensação de segurança. Lá no nosso prédio, um ladrão arrombou o portão, onde fica a nossa garagem essa semana, arrombou um portão, arrombou o de baixo, levou a bicicleta de um vizinho de mais de R$2.500. Nós vivemos dias difíceis. Encontrei muitos cristãos desiludidos, porque vendo essa semana que não só uma pessoa foi solta, mas muita gente foi solta por causa da questão de prisão em segunda instância no Brasil. E eu vi muita gente chorando essa semana. Eu quero dizer para você o seguinte: você ainda não chegou em casa. A Bíblia nunca disse que as coisas iam ser perfeitas do lado de cá do céu. E a sua esperança não deve estar em políticas humanas ou em decisões de magistrados. A sua esperança não está nessa vida. A sua esperança está naquele que deu a vida na cruz por você. Ele morreu, Ele te amou, Ele ressuscitou e Ele disse que virá em glória para te buscar. O texto diz: aguardando a bendita esperança. Não é qualquer esperança. A palavra bendita aqui significa bem-aventurada, abençoadora, próspera esperança. Você tem a maior de todas as esperanças. Talvez a política te desiluda, talvez a sociedade vá se deteriorando cada vez mais, talvez você fique triste com decisões que você ouve, mas preste atenção, a sua esperança não está aqui. A sua esperança é certa, a sua esperança é bem-aventurada. O texto diz que você aguarda a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, a Bíblia diz que no último dia aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra verão e se lamentarão, aqueles que não creram, porque verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. O texto diz que assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, e todo olho verá. E quando Ele voltar, se você creu em Cristo Jesus, você o ouvirá dizer: seja bem-vindo, bendito do meu Pai, para as moradas eternas que eu preparei para você. A Bíblia diz que Ele chamará você para a direita dEle. Você que o ama estará à sua direita. Mas quem não tem Jesus no coração terá um destino muito triste, amados amigos e irmãos. Mateus nos conta no capítulo 7 do seu Evangelho, que naquele dia final, muitos que não foram chamados para estar à destra de Jesus perguntarão: Senhor, em Teu nome nós não profetizamos? Nós não fomos grandes pregadores? Em Teu nome nós não expelimos demônios? Senhor, nós expulsamos muito demônio. Senhor, em Teu nome nós não fizemos milagres? E Jesus dirá a eles: apartai-vos de mim, malditos. Todos vós, os que praticais iniquidade. Você vai estar com Jesus na glória? Semana passada, irmãos, veio a falecer uma pessoa muito preciosa para o meu coração. Na década de 90, lá na igreja que eu fui membro desde menino, o nosso conselho tomou a decisão de contratar missionários e evangelistas para cuidar de nós adolescentes. Primeiro foi uma moça que organizou a nossa UPA e fez um trabalho maravilhoso e nos treinou. Fez de nós evangelistas. Nós íamos adolescentes para as cadeias, para os hospitais, para as escolas. E depois veio um casal de missionários do IBEL. 92, 93. Quem fez o casamento deles lá na nossa igreja foi o reverendo Roberto Brasileiro. Foi a primeira vez que eu vi o reverendo Roberto, em 1992. E aquele casal foi uma grande bênção na minha vida como adolescente, na vida de muitos.
Depois, infelizmente, eles foram para Brasília, acabaram saindo da nossa denominação, mas continuavam servindo o Senhor. E alguns anos atrás, aquela preciosa missionária recebeu a notícia que havia contraído um câncer. E domingo passado, com aproximadamente 50 anos de idade, o Senhor a chamou para a glória. E o irmão dela, que é pastor presbiteriano, meu colega desde a infância, me escreveu. E naqueles momentos de terrível tristeza, eu só pude dizer a ele: meu amado, é muito difícil essa dor, mas você sabe que você verá sua irmã de novo. Você sabe que você a abraçará novamente. Você sabe que você estará na glória com Cristo Jesus. Do lado de cá do céu, irmãos, as coisas não são fáceis, mas nós temos a promessa da vida eterna. Você verá a Cristo Jesus. Você já imaginou o que significa ver o Filho de Deus face a face? Como não comover-me ao lembrar da vovó fazendo pão de queijo em Minas Gerais, cantando: face a face quero vê-lo, muito além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. A história ainda não acabou. Pare de olhar para as circunstâncias. Crave os seus olhos no Senhor. Você é mais do que vencedor. Deus prometeu o reino dele para você. Coragem, creia no Senhor. Você foi alcançado pela graça de Deus. Que a graça de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu coração, e te encha de esperança para ser uma bênção nesse mundo, sabendo que a história ainda não acabou. Nós estaremos com Jesus na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas talvez você me pergunte: pastor, como a graça de Deus pode manifestar-se? Além de tudo que você já ouviu, a graça de Deus se manifesta conquistadora. Como a graça de Deus se manifesta na minha vida, a graça de Deus na tua vida e na minha vida se manifesta conquistadora. Versículo de número 14, leiam todos comigo. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O texto diz que Jesus se deu. Preste atenção nos verbos deste versículo. Foi uma doação voluntária. Ele se entregou para nos conquistar, irmãos. Ele doou a sua perfeita vida por amor de nós. Mas diz o texto que ele não só se entregou e se deu, o texto diz, mas a fim de remir-nos. Esse verbo remir significa literalmente o preço pago pela libertação de um escravo. Então Cristo fez uma doação voluntária para nos conquistar e pagou o preço mais caro do universo, dando a sua vida como eterno Filho de Deus, para que quando Ele gritasse: está consumado, foi pago, todos nós, os que cremos nele, tivéssemos a bênção da liberdade, da remissão, de sermos escravos libertos do pecado, do diabo e da ira de Deus, porque Ele nos amou. Cristo, para nos conquistar, se deu voluntariamente, pagou o preço para nos libertar de nosso pecado na cruz. A Bíblia diz que Ele triunfou dos principados e potestades, de Satanás e dos demônios, quando morreu na cruz. Ele pisou ali na cabeça da serpente, nos libertando da influência do maligno, nos libertando da ira eterna de Deus. Mas diz o texto que Ele fez tudo isso, meus queridos irmãos e irmãs, a fim de
purificar-nos, ou seja, Ele nos libertou de toda iniquidade, de todo pecado, e para nos limpar, Ele queria nos lavar, Ele queria tirar o pecado de nós. E diz o texto com que objetivo? Para si mesmo, para purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Quando eu era jovem, na igreja, eu sou do interior, vocês tenham paciência, talvez há pessoas que sejam mais modernas, mas quando a gente queria conquistar uma moça no interior, a gente mandava uma carta. A gente ia para o acampamento e escrevia um correio elegante. Às vezes assinava, às vezes não assinava, e botava palavras misteriosas. De repente você mandava uma cartinha. Outra vez você dava um cartão, um bilhete. Outras vezes, se você sabia tocar violão, tinha essa bênção, você parava, debaixo da janela dela e cantava músicas românticas. E depois você a convidava para sair, fazia juras de amor e dizia: eu quero me casar com você. Mesmo em São Paulo, eu tive a alegria de fazer serenata para uma moça que está sentada ali. A gente fazia assim em outra época, mas Jesus fez muito mais do que isso. Ele não fez serenata somente, Ele canta o seu amor por nós nas Escrituras, mas Ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Você já parou para pensar que nunca ninguém te amou como Jesus te ama? Você não merece esse amor. Ele deveria tratar a mim e a você com rejeição, mas Ele deu a vida na cruz por nós. Ele se entregou, Ele nos remiu, Ele nos lava com seu sangue. Por que Ele faz tudo isso, pastor? Para fazer de nós um povo exclusivamente seu. Preste atenção, a partir do momento que você crê, você já não é dono de si mesmo, Jesus é o seu dono. Ele diz que nós somos exclusivamente dele, e Ele faz de nós um povo zeloso de boas obras, ou seja, um povo apaixonado por fazer o bem, para dar bom testemunho, para pregar o Evangelho e para abençoar a todos aqueles que estão ao seu redor. Paulo, ao falar da graça em Efésios 2, termina dizendo que Ele nos deu de graça a salvação, porque somos feitura dEle. A palavra é poema no grego, de onde vem a nossa palavra poema. A paráfrase seria: porque você é a poesia de Deus, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou desde a eternidade, para que você faça e glorifique a Deus. Se você faz boas obras hoje, a Bíblia diz que Deus determinou antes da fundação do mundo, que você faria essas boas obras, e seria uma grande bênção. Tudo isso porque a graça te alcançou. Que bênção maravilhosa é ter a graça de Deus na nossa vida. Como ela se manifesta? Ela se manifesta salvadora, ela se manifesta professora, ela se manifesta esperançosa, ela se manifesta conquistadora. Que você seja conquistado hoje pela graça de Jesus, que você se arrependa dos seus pecados, que você creia no Senhor, que a sua vida seja transformada, que você seja cheio de esperança e que você saia daqui para viver para a glória de Deus. Que Deus te encha da sua graça, em nome de Jesus, amém.